noite, queridos. Estamos de volta para continuar a adoração ao Senhor e da mesma forma como sempre fazemos, ouvindo cânticos que alegram os nossos corações e também ouvindo da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, iniciando o culto, buscando do Senhor a direção e na sequência vamos ouvir um cântico ou mais de um cântico e depois vamos estar explanando a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre segurança da família e tem uma maneira de nós podermos estar seguros de ter as nossas famílias em segurança e o texto que nós vamos trabalhar é o Salmos 125 e ali nós vamos entender do Senhor como ter segurança para as nossas famílias. Abaixe a sua fronte. Pai querido, obrigado por essa noite, por nos trazer, ó Deus, de volta, podendo edificar as nossas vidas através da Tua Palavra e juntos, ó Deus, adorarmos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito e trabalhado em nossas vidas durante esse tempo de pandemia. Obrigado, ó Deus, porque o Teu povo se mantém firme, ó Deus, protegido e guardado pelo Senhor, e isso alegra os nossos corações, porque sabemos que o Senhor é Deus e que não desampara aqueles que são seus, e por isso, ó Deus, temos todo o ânimo e toda a motivação de Te servir, porque sem o Senhor nada somos e sem o Senhor nada podemos. Portanto, ó Deus, nos dirija nesse culto e nos dá a condição de podermos glorificar o Teu nome nessa noite. Assim eu oro e Te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como eu compartilhei com vocês no início, Salmos 125 é esses salmos que nós vamos pensar um pouquinho como o salmista escreveu e por que ele escreveu e trabalhar a questão da segurança da família dentro desse salmo, extraindo dele aquilo que nós precisamos. Então, abram comigo Salmos 125 e acompanhem comigo essa leitura. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas permanece para sempre.
Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que esses não estendam a mão para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor o castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. De manhã, na EBD, falamos sobre os 3 lares, o que se iniciou no Éden, o futuro e o que nós estamos vivendo. Eu falei também pela manhã que Deus ama a família, e Deus ama realmente a família. E quando Ele criou Adão e Eva, lhe deu todas as condições para que eles pudessem crescer e se multiplicar. Onde nós podemos ver no capítulo 1, versículo 29 e 30. Ele fez também uma promessa em Abraão, Gênesis 12, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa feita a Abraão era que Deus iria abençoar, por meio da descendência dele, todas as famílias da terra, a minha, a sua e todas aquelas que ainda se formarão. Assim, a família está alicerçada numa promessa de Deus. Muitos pais buscam segurança através do seu trabalho, buscando cada vez mais ganhar mais e mais dinheiro. É errado isso? Não, não é errado isso. Através da educação, sim, precisamos educar os nossos filhos, e quanto mais educados eles forem, quanto mais culto eles forem, melhor é. Mas muitas vezes se dedicam tanto a isso e só buscam através disso, mas não encontram. Porque essas coisas são incapazes de produzir segurança. Não é o dinheiro para que nós possamos estar dentro de uma fortaleza, que pensamos ser uma fortaleza, que vai nos dar segurança. Porque mesmo dentro de maior fortaleza, o inimigo tenta as nossas vidas ali. Então, não é através de dinheiro, através de trabalho, através da educação, mas por outros meios nós conseguimos a segurança que precisamos. E somente em Deus, somente nele temos o refúgio e a fortaleza eterna. Socorro bem presente na tribulação, amigo para todas as horas, no consolo e na aflição. Só em Deus temos condições de poder dar e ter segurança à nossa família. No Salmo 125 encontramos princípios que garantem a segurança que a família necessita, mas claro, se confiar em Deus e perseverar em cumprir a sua vontade. Portanto, os Salmos começam: os que confiam no Senhor. E eu quero, como primeiro princípio, dizer: a família que confia no Senhor se mantém firme. Esse salmo fala do Monte Sião. Sião era uma das colinas ao redor de Jerusalém, lugar onde Salomão construiu o templo, que podemos verificar e confirmar em 2 Samuel 24, 18. Nos serve de símbolo da graça, do amor, força, soberania e presença de Deus na vida do seu povo. Significa lugar de defesa, lugar de fortaleza. Aqueles que confiam no Senhor podem ter a segurança da sua vida, da sua família, uma segurança que não falha, uma segurança que não pode ser minada se nós realmente confiarmos no Senhor. O texto acrescenta que o Monte Sião não se abala. Assim, nossa confiança em Deus produz segurança, não se abala, porque confiamos naquele que pode todas as coisas, naquele que a sua palavra está registrada, que ele é o Deus do impossível. Então ele pode todas as coisas. Apesar disso, ninguém está livre de vivenciar dificuldades de todos os tipos que sejam. Entretanto, a promessa nos garante que não sofreremos qualquer trinca durante o processo das provas. Que tipo de abalo sua família está sofrendo
atualmente. O texto diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Se você confia no Senhor, qual tipo de abalo sua família está sofrendo atualmente? Será que temos confiado a Deus nossas lutas, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa? O segredo é confiar em Deus, e quem confia descansa, espera, sem ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porque ele está como um monte, igual o monte Sião ao nosso redor, cuidando da nossa família, nos protegendo. Ezequias confiou no Senhor diante da ameaça de Senaqueribe, da Assíria. Em 2 Coríntios está registrado, capítulo 32, versículo de 1 a 8. Ao ver que Jerusalém iria ser atacada, Ezequias fez a sua parte, fortalecendo os muros, mandando secar as águas das fontes que havia no palácio, para que os exércitos inimigos não encontrassem água, para quando eles chegassem para atacar Jerusalém, eles não encontrassem água para se manter e poder ficar ali muitos dias. Mas apesar de todas essas preocupações, Ezequias demonstra que sua confiança estava realmente em Deus, conforme ele diz no verso 7 e no verso 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Precisamos tomar todas as nossas precauções para que as nossas famílias sejam libertas de tudo aquilo que possa miná-la, para que tenhamos segurança nas nossas famílias. Mas a nossa maior segurança, o nosso refúgio é o Senhor. Por isso os salmos começam: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, que não se abala. Segundo princípio que reforça essa segurança e que nos dá a certeza de que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, são como os montes de Sião. Deus não desampara a família que teme e obedece. Por isso os salmos começam: os que confiam. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, mas para aqueles que confiam no Senhor. E nós só conseguimos confiar no Senhor quando conhecemos do Senhor. E para conhecermos do Senhor, nós temos que primeiro entregar nossa vida a Cristo. E a partir daí, não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor e através do que Ele nos instrui na Sua palavra, como estamos fazendo nessa noite, aprendendo do Senhor, buscando do Senhor como ter a segurança que precisamos para as nossas famílias. Portanto, Deus não desampara a família que o teme e obedece. No versículo 2, o salmista faz uma comparação entre Jerusalém e o povo de Deus. E assim como os montes cercam ou protegem Jerusalém, assim está o Senhor para com o seu povo. A certeza de que Deus está conosco é importante, pois ela gera paz de espírito, ânimo para continuarmos lutando até a completa vitória. Então nós temos que confiar no Senhor, ontem, hoje e sempre, para que possamos ter o ânimo que precisamos, para continuar lutando com a mesma intensidade, com a mesma firmeza, até completar a vitória, até que a vitória seja completada. Os montes em redor de Jerusalém eram uma espécie de proteção ou escudo natural contra os inimigos de Jerusalém. Nossas famílias também possuem inimigos: a violência, as drogas, o desemprego, as enfermidades e tantas outras coisas. Mas a graça do Senhor nos é suficiente. Então, por isso, nós podemos afirmar, como o salmista está afirmando nesses salmos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode ser abalado.
porque o Senhor protege, o Senhor cuida. Ele continua o verso 1 dizendo, mas permanece para sempre. Não são abalados, mas permanecem para sempre. No verso 3, o salmista fala de cetro dos ímpios. Esse termo faz referência à autoridade, o poder e à influência que os ímpios possuem. Vivemos em tempos onde as influências dos meios de comunicação, TV, internet, redes sociais, procuram impor seus valores sobre a família, distorcendo valores cristãos e atrapalhando o diálogo da família. Muitas pessoas estão tão fissuradas sobre os comerciais, alguns até em novelas e outras coisas, que não traz nenhum benefício. Pelo contrário, começa a distorcer tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz e através desse meio vai deixando a nossa mente cauterizada no conhecimento da palavra de Deus. E deixamos de confiar em Deus, ou alguns deixam de confiar em Deus por causa de muita conversa, por causa de muita informação e porque não conhecem a palavra do Senhor. Mas nesse verso há uma promessa para os que confiam. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nós cristãos precisamos nos render ao governo de Cristo. Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, nossas vidas e famílias vencem todo tipo de cetros, todo tipo de setas do maligno, que são enviadas do inferno contra as nossas famílias. Por meio da oração perseverante, do estudo da palavra de Deus e da comunicação aberta, franca e respeitosa dentro do lar. Então nós temos que, ao invés de nos ficarmos fissurados, entretidos com aquilo que a televisão passa, vamos procurar conhecer mais a palavra de Deus. Vamos procurar compartilhar a palavra de Deus com os nossos familiares, cônjuges, filhos, para que nós possamos entender as promessas do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como está o Senhor em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta daqueles que confiam no Senhor, das famílias que confiam no Senhor, e estará desde agora e para sempre. Estará desde agora e até quando vivermos o lar, lá no futuro, como falamos pela manhã. O terceiro princípio, Deus abençoa a família que é praticante da sua palavra e de boas obras. No versículo 4, o salmista ora para que Deus faça o bem, o abençoe as famílias boas e retas de coração. Olha o versículo 4, o Senhor faz o bem aos bons e aos de coração íntegro. Pessoas que vivem realmente a sua palavra, que se dedicam a servir ao Senhor através daquilo que é instruído na sua palavra. O que ele quis dizer com isso? Ser bom não é ser perfeito. Olha o que nos diz o salmista no Salmo 37, verso 23. Salmos 37, versos 23. Nos diz assim o salmista: o Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. O Senhor firma os passos, faz com que essas pessoas possam andar de cabeça erguida, sem problema algum, sem vacilar. Então, esses o Senhor se agrada. O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. Mas precisamos viver e ser como Jó, que amava e temia Deus e fazia o quê? Se desviava do mal, como está no capítulo 1, versículo 8. Jó era alguém que de madrugada acordava e orava se porventura algum de seus filhos tivessem cometido alguma coisa que desagradasse ao Senhor. Ele já estava orando por antecipadamente. Se os filhos fizessem ou tivessem feito alguma coisa, ele já estava orando, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos aprender a fazer, a viver de forma íntegra,
para que o Senhor firme os nossos passos, os passos da nossa família. Praticar a palavra dentro do lar é um dos grandes desafios que a família moderna enfrenta. Porque se olham para outros lugares, tem outras situações atrativas mais do que aprender da palavra de Deus. Procuram desviar a sua mente e o seu foco assistindo outras coisas que não adorando ao Senhor. E principalmente adorando ao Senhor através desse tempo onde não podemos nos reunir e que temos feito essas gravações, essas lives, para que o povo de Deus sinta-se alimentado pela sua palavra. A palavra do Senhor diz no Salmo 106, verso 3, que são bem-aventurados os que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Felizes são os que guardam a retidão e praticam a justiça em todo o tempo. Salmos 34, verso 14, somos também lembrados desse mesmo princípio. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Empenha-te por alcançá-la. Queridos, um alerta para mim, para você, para todos nós. Não tem como conhecermos a palavra do Senhor, conhecermos esse Deus. Não tem como termos segurança nas nossas famílias, principalmente num tempo como esse, que há desemprego, que há rebaixamento de salários, horas de trabalho e tantas coisas, se nós não confiarmos no Senhor. Se nós não tivermos o Senhor como um monte de Sião, que não pode ser abalado. Se nós não tivermos, como o salmista diz, como os montes que em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, desde agora e para sempre, até quando estaremos com o Senhor no lar futuro. E ainda em Mateus 7,26 nos acrescenta: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Que edificou a sua casa em lugar que não tem firmeza. Por isso nós temos que conhecer da palavra. Por isso nós temos que nos desvencilhar daquilo que vai deturpar a nossa mente e voltarmos para a palavra, para que o Senhor traga aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos aprender dele, para que possamos ter confiança e a segurança que a nossa família precisa. Então, família que confia no Senhor se mantém firme. Segundo princípio, Deus não desampara a família que teme e que o obedece. E em terceiro princípio, Deus abençoa a família que é praticante da sua palavra e de boas obras. Aqueles que praticam a palavra do Senhor, que também praticam as boas novas, que é pregar o Evangelho, que é ir e anunciar a tantos quanto nós pudermos anunciar. E eu quero concluir dizendo, esse salmo termina nos dando garantias de que Deus não irá falhar em cumprir suas promessas na vida daqueles que confiam em seu poder. Não é na vida de qualquer um, mas na vida daqueles que confiam plenamente no Senhor. Olha o que nos diz o verso 4 e o verso 5. Ó Senhor, faz o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor o castigará, juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel, a paz esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa. Temos a garantia de que, se perseverarmos em obedecer a palavra de Deus, Ele nos livrará da destruição que inevitavelmente alcançará a família dos ímpios, que inevitavelmente alcançará a família daqueles que estão vivendo de modo contrário. É só nós voltarmos um pouco na palavra de Deus e pensarmos o que se deu em Sodoma e Gomorra. Quem saiu dali? Somente Jó e sua família. Até a sua esposa, por olhar para aquilo que não tinha nada de edificante, transformou-se numa estátua de sal, porque o tempo era muito ruim, as pessoas viviam de forma imoral, não havia respeito, não havia amor, não havia nada que pudesse agradar o coração do Senhor na vida daqueles habitantes. E Deus poupou a vida de Ló, a vida das suas filhas.
e os tirou dali. E os exemplos que comprovam essa afirmação podem ser vistos todos os dias no noticiário. Temos sido bombardeados sobre esse coronavírus, esse Covid. Eu não vou dizer aqui que nós devemos viver aleatoriamente, sem saber de nada o que acontece, mas a verdade é que é muitas informações, e nem todas essas informações nós sabemos se realmente são verdadeiras. Cada um fala dentro de uma perspectiva, cada um fala dentro de uma situação, e isso vai deixando nossa mente conturbada, ainda mais vivendo tempos onde não podemos ir e vir, não podemos sair como saíamos antes dessa pandemia. Os ímpios e suas famílias sofrem dolorosamente as consequências de seus pecados contra Deus. Assim, meus amados, meu irmão, minha irmã, é o amor de Deus pela sua vida que retém a destruição do mal contra a sua casa. Portanto, confie no amor de Deus. Confie no Senhor, como o salmista nos diz. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. E o verso 2 diz: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e deixa que Ele seja a segurança da sua vida, a segurança do seu lar, a segurança da sua família, pois só Ele pode nos dar a segurança que desejamos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que possa ter nos edificado a ponto de cada dia mais a nossa fé aumentar e muito mais a nossa confiança no Senhor, porque só Ele pode nos dar o que necessitamos. Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico e depois, com a oração e a bênção apostólica, estaremos encerrando mais esse culto. Tristeza que comunico que chegamos ao fim do culto. Que bom seria se nós pudéssemos passar todo o tempo ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor, não só através de mim, sendo usado pelo Senhor, mas outros irmãos que também têm sido grandemente usados pelo Senhor. Mas precisamos cumprir os nossos afazeres e tudo aquilo que o Senhor tem ainda para essa semana que já começou, já se iniciou nesse domingo. Portanto, eu quero orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida,
Lembrando os irmãos que continuem orando pela família enlutada da irmã Manuelita, que as suas filhas possam ver o exemplo dela servindo a Ele e que possam se render também aos pés de Cristo. Oremos pelos demais irmãos que estão enfermos, para que eles possam ter a cura do Senhor, aqueles que estão desempregados, que possam ter uma porta de emprego e que possa ter da onde honrar os seus compromissos. E lembremos uns dos outros, da neta da irmã Lúcia, que também foi acometida do Covid, o seu genro. Então, que orem pela família ali, que também teve essa situação complicada, mas que o Senhor está agindo, eles já estão bem, porque confiam no Senhor. Então, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Querido Deus, obrigado por mais essa noite, pelo dia que o Senhor nos concedeu, tanto na parte da manhã, como agora na parte da noite, onde também compartilhamos da Tua Palavra. Que o Senhor reforce, ó Deus, cada dia mais a nossa confiança em Ti. Que o Senhor faça, ó Deus, que o nosso ânimo e a nossa motivação seja a correta, aprendendo da Tua Palavra, praticando a Tua Palavra, obedecendo a Tua Palavra e nos dando, ó Deus, as boas obras, que é aquilo que precisamos fazer. Confiar no Senhor, anunciar a Tua Palavra, para que outros também possam ser alcançados e também possam fazer parte, não só da família a qual foi constituída aqui na terra, mas que possa fazer parte desse lar futuro que o Senhor tem para nós, que é no céu. Obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu povo que tem compartilhado, Deus, pelos meios que temos condições de compartilhar, para que possamos ter a edificação, para que possamos ter o conhecimento da Tua Palavra e juntos, ó Deus, glorificarmos e adorarmos o Teu nome. Que o Senhor dispense a cada um uma noite de sono tranquila, para que nessa semana possamos testemunhar do Senhor, possamos nos regozijar sobre tudo aquilo que o Senhor há de fazer na vida dos que confiam no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. A igreja diz amém. Queridos, boa noite. Deus os abençoe.